Então, Krishna Vedanta Estético, livro de Srila Bhaktivedanta Tripurari Goswami Maharaj. Bom, a palavra Vaidhi é derivada de onde? Bom, ela é derivada de vide, ou regras. Bom, qual é a preocupação do Bhakti ritualístico? Bom, o Bhakti ritualístico, apesar de tudo, não está preocupado com códigos religiosos, está preocupado com a diretriz do próprio Bhakti. Qual a importância, qual o valor dos códigos religiosos? Bom, o valor dos códigos religiosos descansam na sua própria capacidade de dar origem ao Bhakti. Explique mais a respeito. Se depois de praticar as injunções religiosas alguém não desenvolve o Bhakti, ele teve seu tempo perdido. Assim, o Dharma, a vida religiosa, alcança sua perfeição quando ele culmina em Bhakti. Como podemos entender a inteligência do Bhakti ritualístico? Bom, ela é profunda, ela está designada a redirecionar nossa natureza de servir os ditados da mente e dos sentidos em nome da satisfação, né? De servir a Krishna através de tais atividades. O devoto no caminho do Bhakti ritualístico, ele usa os serviços. O devoto no caminho do Bhakti ritualístico usa os sentidos no serviço de Krishna, por escutar sobre Krishna, provando apenas a comida que tem sido oferecida a Krishna, cheirando incensos, flores oferecidas a Krishna, tocando e vendo a forma da deidade de Krishna, e assim por diante. Bom, ao todo, Rupa Goswami mencionou 64 práticas do Bhakti ritualístico no Bhakti Rasamrita Sindhu. Como podemos entender isso? A análise cuidadosa dessas práticas revela uma vida devocional muito estrita e trabalhosa. Alguém não enganjado irá ser salvo de muitos pensamentos distrativos que surgem na mente. Dessa forma, irá permanecer no caminho da realização espiritual. Qual o suporte do Bhakti ritualístico? Bom, o Bhakti ritualístico dá suporte para aqueles que ainda não têm nenhum prazer pela discussão de Krishna Lila. Um prazer que pode manter alguém desperto a noite inteira escutando e cantando sobre Krishna. Bom, aqueles que têm atingido o estado de prazer ou gosto, qual a característica deles? Eles não precisam de suporte ou estrutura para a sua vida de devoção. Sua cultura contínua de amor é dirigida apenas pelo seu gosto adquirido. Fale um pouco a respeito daqueles que não têm alcançado esse estágio, né? Ou seja, esse estágio anterior descrito. Bom, apesar de tudo, eles contam com a estrutura do Bhakti ritualístico para suportar sua cultura de amor. Assim, eles abraçam a maioria dos 64 princípios devocionais de Rupa Goswami pela necessidade, ao invés de fazer isso para dar exemplo aos outros. Bom, a diferença entre a sua aderência desses princípios e daqueles que trilham o caminho do Bhakti ritualístico é o impulso. Fale mais a respeito. O impulso daqueles no caminho do Bhakti ritualístico é o princípio ou a própria injunção. A aderência perfeita das injunções é o objetivo desejado, resultando em um amor reverencial a Deus. O impulso do praticante do amor apaixonado, de outra forma, é o anseio em atingir isso, o qual as gopis personificam um relacionamento íntimo com Krishna, no qual a reverência é dominado pelo amor espontâneo sem cálculos. Como são conduzidas as práticas devocionais do Bhakti ritualístico? Bom, elas estão relacionadas à cultura do amor apaixonado, são conduzidas no Sadhakadeha, o corpo externo espiritualizado do praticante,
recebido no momento da iniciação. Fale mais do Sadakadeha. Sadakadeha não é um corpo material, nem ele é um corpo espiritual perfeito. Ele é um corpo material em transformação para um corpo material espiritualizado. Dê um exemplo a respeito. Assim como na aparência uma caixa folheada de ouro funciona como uma caixa de ouro, similarmente o Sadakadeha gradualmente se torna espiritualizado e, portanto, funciona espiritualmente. Desde o momento da sua iniciação, o corpo do praticante começa a adquirir uma qualidade espiritual. De forma proporcional à dimensão que seus sentidos e a mente estão espiritualmente engajados em escutar, cantar, servir e meditar, e assim por diante, o corpo do praticante é espiritualizado. Fale a respeito de evidências disso, né? Evidências disso são encontradas no Bhagavata, no qual se diz que eles alcançaram status na lila de Vishnu em seus corpos de praticantes transformados. Podemos concluir, o corpo do praticante perfeito é, portanto, sepultado no momento de sua aparente morte em um Samadhi Mandir. Bom, fale a respeito daqueles que estão no caminho apaixonado e o relacionamento que eles têm com o Sadakadeha. Bom, de acordo com as práticas externas executadas no Sadakadeha, aqueles no caminho do amor apaixonado se ocupam em meditação sobre seu Siddhadeha, um corpo espiritual interno. Bom, onde o Siddhadeha ele é indicado? Ele é indicado nos Upanishads e é explicado também no Srimad Bhagavatam. O sábio Narada descreve em sua conversa com Vyasa como ele realizou o seu corpo espiritual perfeito. Fale um pouquinho mais do Siddhadeha. Siddhadeha não é um corpo material perfeito, mas espiritual em todos os aspectos. O corpo perfeito do praticante é o corpo no qual ele participa eternamente do Krishna Lila. É um corpo feito da potência interna de Krishna Swarupa Shakti. Bom, quando o corpo espiritual interno pode ser revelado ao discípulo? Bom, quando o Guru percebe uma ânsia madura para receber isso, né, o corpo espiritual, assim como a herança de um jovem pode ser retida pelos mais velhos, até que sua ânsia para gastar isso se encontre com a compreensão madura do seu valor, o Guru retém essa revelação até que ele vê uma ânsia madura em seu discípulo. Tal ânsia caracteriza. Outra pergunta aqui. Como podemos caracterizar tal ânsia? Bom, tal ânsia é caracterizado pela habilidade do praticante de meditar continuamente no Siddhadeha, enquanto se engaja externamente nas práticas do Bhakti ritualístico relativo à cultura do Raganuga Bhakti. Bom, comente a respeito do que geralmente acontece com os sadhakas imaturos. Bom, nas tentativas de praticar esse tipo de meditação antes de uma pureza interna ser atingida, são frequentemente recebidas com decepção. Elas geralmente são forçadas e artificiais, emprestando da imaginação, ao invés de realmente seguir o caminho dos sentimentos espirituais das gopis. Dê um exemplo. Em tempos recentes, isso aconteceu em uma escala tão ampla que alguns acharyas sugeriram uma reforma. Tal reforma envolveu colocar cada vez mais ênfase no canto do Mahamantra congregacionalmente e, para o praticante qualificado, meditar Atma Dhyana no bhava dos assistentes das gopis de Irada, como descrito na literatura sagrada. Nesse caso, a conceituação do corpo espiritual interno é manifestada através da própria prática espiritual.
ao invés de ser dada pelo Guru no momento de uma iniciação especial. Como podemos alcançar a verdadeira realização do corpo espiritual? Bom, o cultivo interno do Bhava, descrito na literatura, combinado com o canto externo do Mahamantra, naturalmente originam a verdadeira realização do corpo espiritual eterno de alguém, devido ao poder da literatura sagrada e da potência inconcebível do divino nome de Krishna. Continue falando a respeito. Bom, essa potência purifica o coração de tal forma que o praticante é gradualmente, Essa potência purifica o coração de tal forma que o praticante é gradualmente e naturalmente atraído para a vida contemplativa interior. O que Jiva Goswami fala a respeito? Jiva Goswami comparou essa pureza interna do coração a Spatika Mani, ou espelho. A alma deve ter a clareza de um espelho para refletir precisamente os humores dos residentes de Vrindavanas, cuja atitude de amor ele deseja emular. Bom, o que Jiva Goswami explica no seu Prit Sandarbha a respeito? Ele explica que existem ilimitadas formas espirituais no domínio de Krishna. Com cada forma, Krishna desfruta de uma relação transcendental. Tais formas existem eternamente, mesmo antes da alma aspirante estar ciente de sua forma particular. A realização da forma de alguém é a joia da coroa da meta espiritual, a forma despertada de acordo com o ideal particular da alma absorvido no seu preceptor espiritual. O que podemos concluir é que antes da realização do corpo espiritual pela alma aspirante, ela existe em um estado inativo. Bom, fale um pouco da recomendação da meditação de Sri Chaitanya Mahaprabhu a esse respeito. Bom, o Siddhadeha é um corpo espiritual emocional, bhava. Para aqueles que meditam no Rasa Panchandhyaya, como recomendado por Sri Chaitanya, esse corpo consiste do bhava de uma das amigas servas de Radha. Embora outras gopis também amem Krishna, o amor de Radha é primário. Assim, Chaitanya Mahaprabhu recomendou seguir as amigas de Radha, experienciando dessa maneira seu amor. Bom, considerando isso, o que fez Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu direcionou todas as almas para Rupa Goswami, o qual, em seu Siddhadeha, é Rupa Manjari, uma amiga muito íntima de Radha e seguidora de sua amiga Lalita Chakra. Praticantes cobiçosos por alcançar o zênite do êxtase estético seguem a liderança de Rupa Manjari. Bom, o que significa seguir Rupa Manjari? Bom, seguindo Rupa Manjari, o que significa seguir Rupa Manjari nesse contexto? Bom, significa esperar e aspirar pelo tempo e eternidade, quando Rupa Manjari concede o engajamento no serviço Radha. Ao aspirar isso, a prática de alguém primariamente envolve o quê? O que envolve, né? Bom, envolve o desenvolver apego por escutar regularmente sobre Radha e Krishna e suas servas amigas, as Manjaris. Bom, nessa realidade espiritual emocional, o que acontece? O devoto não aspira a ser um amante direto de Krishna, mas um assistente de uma das Manjaris para unir Radha com Krishna. Bom, o que significa isso? Ajudando as Manjaris, o devoto experimenta um elevado êxtase estético igual ou maior até mesmo do que Radha. Isso é assim porque... o porquê disso, né?
Bom, isso é assim porque a inabalável fidelidade arada, o qual é o amor verdadeiro de Krishna, compra completamente a Krishna. Isso nós escutamos diretamente Krishna no seu Onurasa Panchamyaya. O que significa raça Panchamyaya? Bom, isso é a respeito do amor de Radha e Krishna. Tal amor é adorado pelo conhecedor do próprio amor e revelado esse desejo como ele faz no Rasa Panchamyaya. Ele torna conhecido por todas as almas o prospecto mais elevado deles na busca da verdade última. Bom, qual foi o legado dos Goswamis? Os Goswamis deixaram uma riqueza de literaturas que explicam as emoções das servas de Radha, tal como Sirupa Manjari, no contexto das descrições dos Lilas de Krishna. Um estudo atento a esses textos o que vai revelar, né? Ou seja, qual a importância de estudar esses textos. Ou melhor dizendo, como deveríamos estudar esses textos. Né? Um estudo atento desses textos na associação de praticantes avançados, devotos perfeitos, combinado com o canto regular dos santos nomes de Krishna, constitui uma prática espiritual que é por si só sublime, levando um amor apaixonado no Krishna Lila. Bom, como podemos entender os aspectos dos Lilas de Krishna? Bom, eles são eternos, assim como os movimentos do Sol a cada momento do tempo é sempre manifesto. O praticante avançado tem sua mente tão absorta em Krishna que ele está meditando em Krishna todo dia e toda noite. Os períodos dos dias são divididos, né? Bom, se divide o dia em 8 períodos, Ashta Kala, de 3 horas cada. Durante cada um desses períodos de 3 horas, o praticante imagina internamente as lilas correspondentes de Krishna. Bom, qual o aspecto mais frisado no Bhagavatam enquanto ele revela a Krishna Lila, né? Então, o Bhagavatam, enquanto revela a história básica do Krishna Lila, foca principalmente no Bhava, qual é a essência do mundo de amor de Krishna. Bom, o que podemos entender mais a respeito dos escritos dos Goswamis? Bom, nos escritos dos Goswamis, mais detalhes do drama eterno são revelados, né? Qual foi a contribuição de Krishnadas Kaviraj Goswami nesse contexto? Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu o Govinda Lilamrita, no qual ele descreveu um dia eterno na vida de Radha e Krishna. O texto, enquanto descreve apenas um típico dia de Krishna, consiste em mais de 2.300 versos. Bom, hoje a meditação sobre esse poema extensivo é comum entre os devotos avançados. Além da visão espiritual do seu autor, o poema de Kaviraj Goswami é baseado em uma descrição poética de 11 estrofes acerca do Lila diário de Krishna, atribuído a Rupa Goswami, em quem os versos de Rupa Goswami são baseados em quê? São baseados no relato do dia típico de Krishna contido no Padma Purana, assim como em explique mais a respeito. Assim como em nossa vida cotidiana existem tempos fixos para comer, descansar e recreação, também é assim na Lila diária de Krishna. Então, qual o objetivo da Lila diária de Krishna? Né? Bom, a estrutura do dia de Krishna serve então como um excelente foco meditativo para o praticante avançado ao longo do seu dia. Ao invés de constituir uma vida que nega o mundo, tal meditação no Krishna Lila ao longo do dia transborda dentro desse mundo, trazendo um novo significado à vida cotidiana. Em relação à Rasa Lila, em particular, ela dá um significado sagrado à tendência erótica dentro da humanidade.